Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Jordão e vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia nesse projeto, o MIC no Enem. Que Deus possa abençoar os seus estudos e espero que você aproveite bastante esta aula. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro encontro e nós temos o objetivo, nesta primeira aula, de lançar os fundamentos da filosofia e falar um pouco sobre filosofia moral, certo? Nós poderemos então fazer essa introdução à filosofia buscando encontrar uma definição para essa ciência, né? Uma definição para a filosofia. O que é a filosofia? À sua esquerda você tem a imagem de Pitágoras de Samos, que foi o primeiro homem a utilizar essa expressão filosofia, no grego, amor à sabedoria, né? Filo, amor, sofia, sabedoria, ou aquele que ama a sabedoria. Busca, portanto, a sabedoria porque a ama. Tá? Então, Pitágoras de Samos foi o primeiro a utilizar essa expressão aí no 5º século a.C. Mais à frente, no 6º século, e você tem a imagem aí à direita, Tales de Mileto. Ele é considerado por muitos o fundador da filosofia, e nós estamos falando aqui da filosofia ocidental, existe muita discussão a respeito disso, né? Porque existiram outros pensadores no Oriente, tá? Mas estamos falando aqui de filosofia ocidental, e ele é considerado o primeiro filósofo ocidental porque ele foi o primeiro a empreender um esforço em buscar um princípio único para explicar o mundo. Então, se o Pitágoras, que era matemático, né, de Samos, se o Pitágoras ele cunhou a expressão filosofia, foi Tales de Mileto o primeiro que buscou um princípio para explicar o mundo a partir da filosofia. Então ele é considerado o fundador da filosofia, o primeiro filósofo ocidental por muitos historiadores. A filosofia tem origem no questionamento, na investigação. Então, quando você faz questões a respeito da própria vida, a respeito do universo, a respeito das relações entre as pessoas, né? A respeito de si mesmo, quando você busca o autoconhecimento, você está na área, né? Você está no campo da filosofia. Então, perguntas como o que é a verdade? Qual o sentido da vida? Como podemos ter certeza sobre algo? Então, estas perguntas, elas revelam a origem da filosofia, porque a filosofia está ligada à própria existência do homem. Na verdade, todas as pessoas, em algum grau, vivem a filosofia no seu cotidiano. Todas as pessoas fazem perguntas sobre a sua própria existência. Todas as pessoas refletem sobre a sua própria existência. Então, a filosofia ela está presente no homem, ela está presente na humanidade, né? Ela é intrínseca à humanidade, à natureza humana. Tá? A filosofia ela já nasce com o homem, certo? Enquanto ser racional, capaz de fazer questionamentos, ao contrário dos outros seres, né, ditos irracionais, no sentido de que eles não questionam a sua própria existência nem a existência do universo. Né? Eles vivem por instinto. Tem algum grau de sofisticação do pensamento? Sim. Né? Algum tipo primitivo de linguagem? Tem. De expressão? Sim. Mas eles não têm esta capacidade de questionar a respeito da sua própria existência. Então a filosofia é algo próprio do ser humano. Certo? Sócrates, que é outro nome importante da filosofia grega, representa muito bem essa busca pelo saber, essa busca pelo autoconhecimento. Então existe uma história sobre Sócrates que diz
que ele foi até o templo de Apolo, deus da sabedoria, né, deus da verdade, deus da luz, na cidade de Delfos. E chegando nessa cidade e chegando nesse templo, havia uma inscrição na entrada que dizia: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, ele tomou aquela inscrição como um lema para a sua busca, né? Para a sua filosofia, desenvolver a sua filosofia. Quando ele entra nesse templo, a sacerdotisa, tá? Que é também conhecida como Oráculo de Delfos, ela pergunta: o que você sabe? Ela faz essa pergunta para o Sócrates. E Sócrates responde: só sei que nada sei. A famosa frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então ela afirma a Sócrates que dentre todos os homens da Grécia, ele era o homem mais sábio que ela havia encontrado. Por quê? Porque ele era o único que reconhecia que era ignorante. Ou seja, ele era o único que reconhecia que precisava empreender uma busca progressiva pelo conhecimento. Ele não tinha esse conhecimento suficiente. Ele tinha que buscar esse conhecimento, inclusive o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Perfeito? Então, todas essas pessoas que aparecem aqui, tá? Platão, Immanuel Kant, Aristóteles, Siddhartha Gautama, o Buda, né? Simone de Beauvoir, Voltaire e tantos outros, Nietzsche, Schopenhauer, Soren Kierkegaard, né? Foucault, tá? Até os filósofos modernos, tá? Como o Cortella, como o Pondé, né? Todos esses filósofos, essas pessoas, esses homens e mulheres, eles buscaram compreender a realidade questionando essa realidade. Eles buscaram compreender a natureza do homem questionando os conceitos que haviam aprendido. Ok? Esta é a chamada atitude filosófica, você se distanciar da sua realidade, de modo que você possa analisar a sua realidade de forma imparcial, que você tenha a capacidade de investigar a realidade, sem que você utilize os conceitos que já entregaram para você em mãos, né? Como se diz a expressão, de bandeja. Tá? A filosofia é justamente a atitude de se distanciar da própria realidade para que eu possa analisá-la, para que eu possa questionar esta realidade. Então, a filosofia tem várias definições, mas nós poderíamos apresentar aqui uma definição para que você guarde, né, esse princípio ou este conceito sobre ela. Podemos dizer que a filosofia é o campo de conhecimento humano que investiga a existência, tanto na perspectiva interior como na perspectiva exterior. Então, eu questiono a minha própria existência, né? Aí eu tenho a perspectiva interior, o conhece-te a ti mesmo, e eu questiono também a minha realidade exterior, o universo, por exemplo, o meio ambiente onde estou inserido. Então, a filosofia está ligada à reflexão sobre as grandes questões da vida, investigar as grandes questões da vida, correto? Então, a filosofia ela é considerada por muitos a mãe de várias ciências, ou de todas as ciências. Na época grega, onde a filosofia nasceu, né, no período grego clássico, os filósofos eles estudavam diversas áreas de conhecimento humano, era tudo ao mesmo tempo, né? Muitos deles eram matemáticos, astrônomos, tá? Todos eles estudavam a natureza e a própria existência humana como uma única disciplina. Então, a filosofia é considerada a mãe da pedagogia, da psicologia, da sociologia, né? Astronomia, matemática e tantas outras ciências. Ela é considerada a primeira ciência humana, né? Ok? Mas vamos colocar a filosofia dentro desse aspecto, como aquela que investiga a existência humana, certo? Aquela ciência que investiga a existência humana. Perfeito? Qual é o legado, então, da filosofia grega
para toda a humanidade, principalmente o Ocidente, né? Algumas ideias, como por exemplo, a ideia do funcionamento da natureza segundo princípios e leis universais. Isso é um legado da filosofia grega, tá? Que influenciou muito nas ciências naturais, né? Na física, na química. Os princípios matemáticos da geometria, está aí outro legado. Eu falei que muitos filósofos eram matemáticos, tá? A ideia de que nossa mente funciona segundo princípios universais. Isso inspirou outras ciências e deu origem a outras ciências como a psicologia, a psiquiatria, a neurociência. Tá? A ideia de que as leis naturais e psíquicas podem ser conhecidas pela razão. Ou seja, um dos grandes legados da filosofia grega é que o homem é capaz de usar a sua razão, o seu intelecto, para compreender as leis naturais do universo e as leis que afetam a sua própria mente, a sua própria maneira de pensar e de se comportar. Perfeito? Muito bem, vamos em frente. Quais são as principais áreas de estudo da filosofia, ou as principais disciplinas filosóficas? Tá? Eu tenho a metafísica, que investiga a natureza das realidades que transcendem a experiência sensível. O que é a experiência sensível? A experiência através dos sentidos. Audição, visão, tato, olfato. Né? Esses sentidos, eles estão relacionados com a apreensão da nossa realidade. Nós compreendemos o mundo a partir desses sentidos. Mas e aquilo que está fora do alcance da nossa vista, né? Da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso tato? Né? Essas coisas que estão para além disso, elas não podem ser investigadas, eu não posso criar teorias a respeito delas. Né? Então, esse é o propósito da metafísica. A metafísica significa para além da física, além do mundo natural. Tá? Então, causas profundas da realidade, questões importantes sobre a alma humana, sobre Deus, sobre o universo, tá? E isso está no campo da metafísica, perfeito? Já a epistemologia, ela trata, ou também conhecida como teoria, né, do conhecimento, estudo do conhecimento, ela investiga o ato de conhecer, raciocinar e os limites dessas faculdades. Né? Até quando ou quanto do mundo pode ser conhecido? Até onde vai o nosso conhecimento? A nossa capacidade de compreender vai até... Existem limites para a capacidade de compreender? Né? São questões dessa área. Tá? Essa área está muito relacionada com as teorias da educação. Como o homem aprende? Né? Como é o processo de aprendizagem? As diversas teorias sobre o processo. Tá? Então, isso aí está muito relacionado à pedagogia, por exemplo. Certo? Então, o ato de conhecer, as formas de raciocínio, tá? Os processos de aprendizagem estão aí nessa área. Perfeito? A estética estuda a natureza da produção artística e a apreciação da mesma. O que é arte? Né? Para que serve a arte? Tá? Qual é a diferença do senso estético entre uma cultura, um povo, em determinada época, para outro? Tá? Então, essa área da filosofia que investiga a produção artística e o efeito da arte sobre o ser humano é a estética. Correto? E a ética? A ética estuda a natureza dos valores nas ações entre os seres humanos e entre estes e o meio ambiente. A ética também é conhecida como filosofia moral, tá? Objeto do nosso estudo hoje também. Então, a ética ela está preocupada em estudar os sistemas morais. Né? Quais são os valores da humanidade? Né? Quais os valores de um determinado povo em determinada época? Né? Como se define o que é bem e o que é o mal? O que é justo e injusto? O que é virtude? O que é vício? Né?
Esse é o campo de investigação da ética, ok? A lógica. A lógica, ela trata das formas do pensamento, tá? As operações intelectuais possíveis para que possamos avaliar a veracidade de um conhecimento. Quais são as regras do raciocínio humano? Não é? Quais são as ferramentas que nós temos para validar uma afirmação, se ela é verdadeira ou falsa? Tá? Uma afirmação se contradiz quando? Então, esse é o campo de estudo da lógica. Claro que a lógica ela não é utilizada apenas na filosofia, ela está presente na matemática, ela está presente principalmente na ciência da computação, né? na análise de sistemas, tá? Processamento de dados, tá? Informática em geral, a lógica está muito presente, mas ela nasce aí como objeto, campo de estudo, disciplina da filosofia. Okay? E a política? A política ela investiga a natureza dos valores na convivência humana, enquanto grupo social. As relações de poder, as questões sobre justiça, liberdade, isso está dentro da política, né? A administração dos recursos naturais, né? A condução da economia, tá? De determinada nação, certo? Essas relações entre poder estão dentro do campo de investigação da política. A política tem uma relação bem estreita com a ética, né? Você percebe. A política tem uma relação bem estreita com a ética. Só que a ética ela inclui também a investigação dos valores individuais, certo? A política é sempre relativo ao coletivo, à sociedade como um todo, aquilo que é comum a todos, tá? A política ela nasce na polis grega. Polis é cidade, né? Então ela está relacionada com a arte de viver na cidade, né? A governança da cidade. Tá? Então a política está relacionada com essa arte de conviver enquanto sociedade. Perfeito? Muito bem, vamos em frente. Qual é o objetivo da filosofia? O objetivo da filosofia é levar o homem do senso comum ao senso crítico. Tá? O senso crítico é uma ferramenta importante para a filosofia. E o que seria levar o homem do senso comum para o senso crítico? Primeiro vamos definir o que é senso comum. Perfeito? O senso comum, ou também conhecido como vulgar, espontâneo, é o conhecimento adquirido por tradição, é herdado dos antepassados e acrescido da nossa experiência na coletividade. Aquilo que você aprende de seus pais, aquilo que você aprende da comunidade onde você vive, da sociedade onde você está inserido, certo? Da tradição da sua sociedade, da cultura, isso é o senso comum. Dentro do senso comum estão, por exemplo, os preconceitos, né? As superstições, né? A crença em algo sem nenhum fundamento científico, né? A superstição. Os ditados populares, quando você ouve, por exemplo, que a voz do povo é a voz de Deus, isso é senso comum, ok? Isso é o senso comum. E por que a filosofia busca tirar o homem do senso comum e levar ao senso crítico? Veja, a filosofia ela não quer eliminar o senso comum, até porque isso é algo que nasce conosco, né? Nós vamos sendo inseridos, estamos inseridos em uma sociedade e, logicamente, a cultura daquela sociedade está em nós, né? O que a filosofia propõe é que abra-se uma nova janela e o senso crítico passe a ser a sua ferramenta para analisar o que o senso comum diz. Perfeito? Então, o que seria o senso crítico? Mas antes de falar do senso crítico, só dizer por que o senso comum precisa ser superado. Porque o senso comum ele é ingênuo, tá? No sentido de que não há nenhum questionamento sobre aquelas verdades apresentadas no senso comum, certo? É simplesmente a crença pela crença. Ele é fragmentário, porque como ele não é um conhecimento sistematizado, ele
tem, né, ideias que estão aleatórias, que não possuem uma ligação, tá? Que não possui uma sequência de raciocínio. Então ele é fragmentário, tá? É um conhecimento que ele está separado, ele não tem conexões, certo? Ele não tem vínculos, ok? Ele também é conservador no sentido de que ele não admite a mudança, ele não admite a transformação. Isso tem muita relação com uma expressão que nós usamos, que dizemos que quando uma pessoa é dogmática, ou seja, quando a pessoa adere a um dogma, o que é um dogma? O dogma é um princípio, uma afirmação que não admite ser questionada. O dogma é isso, não admite ser questionado. Então o conservador ele tem muito a ver com isso. A resistência à mudança tem muito a ver com o dogma. Tá? Só que o senso crítico ele busca superar isso, como nós vamos ver em seguida. Por que temos que desenvolver o senso crítico? Por que ele é tão importante para a filosofia? Porque o senso crítico é o conhecimento adquirido através dos procedimentos investigativos, através da reflexão, aquele que passa pelo crivo do método científico. O senso crítico ele não aceita uma verdade proclamada sem questioná-la. Tá? Pensar criticamente significa ter a capacidade de avaliar, de julgar e discernir com base no equilíbrio. Então, o senso crítico ele é muito importante para a filosofia, porque para a filosofia, qualquer ideia pode ser questionada. Tá? Inclusive, é muito comum na história da filosofia você ter filósofos que questionam ideias de outros filósofos que vieram antes. Né? Isso é muito comum. Tá? Então, a filosofia ela pressupõe o debate, ela pressupõe ouvir a argumentação do outro, tentar se colocar no ponto de vista do outro. A filosofia e o senso crítico, ele pressupõe o espaço para a experimentação, para a validação da informação, para o teste, né? E ele está relacionado com esta capacidade de você poder avaliar as verdades que você recebe, as informações que você recebe, o conhecimento que você recebe, e ter a liberdade de questioná-lo, poder questionar esse conhecimento. Tá? Então, por isso que a atitude filosófica e o senso crítico é tão importante para o aluno, porque um aluno que desenvolve o senso crítico será um profissional capaz de reavaliar suas próprias crenças profissionais, o seu senso de ética, seu senso de valores, e ele será um profissional capaz de evoluir, justamente por ter o senso crítico. Tá? O senso crítico também nos leva a pensar fora da caixa, ou seja, pensar para além dos padrões impostos. Tá? Então, essa é a importância do senso crítico para a filosofia e por que desenvolveu o senso crítico. Perfeito? Vamos em frente. Vamos falar um pouco agora sobre ética, moral, lei, ou seja, vamos falar de filosofia moral, tá? Conforme a gente programou no início, falar sobre filosofia moral. O que é ética? Começando disso aí, o que é ética, né? Vamos fazer uma análise, em princípio, da etimologia da palavra, tá? Vamos analisar a etimologia da palavra, para então a gente construir um conceito mais amplo. Tá? Então, a etimologia da palavra, ou seja, o estudo da origem da palavra, nos diz que a ética, ou etike, é uma expressão que vem do grego, tá? A partir do termo ethos, que significa costume e hábito, e significa modo de ser, caráter. Tá? O modo de ser ou caráter. Então, a ética está relacionada com o modo de ser, o caráter. Costume, hábito de determinada sociedade. Tá? Isso é na origem da palavra, mas nós vamos expandir esse pensamento. Tá certo? Nós vamos fazer uma expansão. A palavra moral, que vem do latim moralis, tem origem no termo mores.
tá? Que também significa costume, hábito. Perfeito? Então, você percebe que, etimologicamente, tanto moral como ética têm o mesmo significado. Está relacionado ao hábito, ao costume. Tá? Aquilo que determinada sociedade tem como valores estabelecidos por eles, através da sua cultura, através do seu costume. Tá? Mas nós vamos expandir isso aí, vocês vão entender que existe uma diferença entre ética e moral, tá? E nós vamos perceber qual é o propósito da ética e da moral, tá? Como elas estão relacionadas. Muito bem. Já a lei, do latim lex, legio, do verbo lego, legere ou lectum, ler, né? É um sistema de regras que tem o objetivo, tá? Essas regras são criadas e são impostas, né? Com o objetivo de regular o comportamento da sociedade. Então, instituições sociais ou governamentais, elas criam essas regras e elas impõem essas regras à sociedade. Você poderia até me fazer a pergunta, mas isso não parece muito com o conceito de moral? Sim, parece muito com o conceito de moral, porque a moral é um conjunto de regras de conduta em determinada época ou grupo social. Tá? Tem sim essa relação. Entretanto, a lei ela é a imposição desse conjunto de regras. Então, a lei ela prevê penas, ela prevê castigos, vamos usar essa expressão, castigo, consequências, né? Ela prevê obrigações, ela age de forma coercitiva para impor esse conjunto de regras que a moral estabeleceu. Tá certo? Então, a lei é a imposição da moral daquele povo. Ok? Mas e a questão da ética do ponto de vista de disciplina da filosofia? Aí nós podemos dizer que a ética ou filosofia moral é a disciplina filosófica que investiga os diversos sistemas morais e as suas motivações, certo? Então, a ética investiga os sistemas morais dos diversos povos nas diversas épocas, tá certo? A ética ela investiga a virtude, o vício, o que é o bem, o que é o mal, tá? Os conceitos de justiça, isso estão dentro da perspectiva da ética. Então, nós podemos dizer que existe sim uma diferença entre moral e ética. Em que sentido? A moral ela é relativa a determinado povo e determinada época, tá? Determinada sociedade. Então, isso significa dizer que aquilo que é moral no Brasil pode ser considerado imoral no Irã e vice-versa, tá? Aquilo que é moral no Japão pode ser considerado imoral na França, tá? Então isso tem muito a ver com o povo, a cultura, o costume, né? A época e a sociedade da qual nós estamos falando, certo? Então a moral ela é restrita. A ética, por sua vez, estuda todos os sistemas morais, certo? De todos os povos. E a ética, ela busca estabelecer princípios universais que possam ser aplicáveis em qualquer época, para qualquer povo, em qualquer sistema moral. Então, a ética, ela é o estudo, né, dos sistemas morais, tá? E a busca por princípios universais. Então, o princípio do direito à vida, ele é válido no Brasil, no Japão, no Irã, nos Estados Unidos, na França, ou seja, deveria ser um princípio válido para todos os povos em todas as épocas, ok? Perfeito? Então vamos em frente. Vamos falar especificamente agora sobre a moral grega. No período inicial da história grega, a história antiga, né, a moral ela era determinada pela vontade dos deuses. O homem não podia ser responsabilizado pelos seus atos. Okay? Isto está demonstrado nas histórias míticas, né, das tragédias gregas, os mitos gregos. Tá? As histórias das relações entre os homens e os deuses. Então, os homens eles eram meros objetos da vontade dos deuses. Tá?
e o seu comportamento era determinado pela vontade dos deuses, pelo propósito dos deuses. Então, o homem não poderia ser responsabilizado moralmente. Está bem claro nas tragédias gregas, tá certo? Só que quando veio o período clássico grego e aparece então um grupo de pensadores chamados de sofistas, onde você tem Protágoras como o principal deles, esse grupo, eles passam a rejeitar o destino imposto pelos deuses, correto? Eles rejeitam essa imposição ao comportamento humano e passam a considerar que os princípios morais resultam das convenções humanas. Tá? A moral é o que é conveniente para mim, certo? A moral é relativa. Então, para o sofista, vale muito mais o argumento e a técnica do argumento do que a própria realidade, certo? Para o sofista, a minha verdade pode ser diferente da sua, tá? A minha visão da verdade pode ser diferente da sua. Então, a minha moral pode ser diferente da sua. O que importa para um sofista é ter a capacidade de argumentar de uma maneira que eu convença você a respeito da minha verdade. Isso é o que importa para o sofista, certo? Só que o que acontece? Acontece que essa ideia dos sofistas, ela vai ser testada, ela vai ser confrontada, tá? Por quem? Você tem aí à sua esquerda Sócrates, a imagem de Sócrates, né? Você tem à sua direita Platão. Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates, ele não deixou nada escrito, né? Sócrates do conhece-te a ti mesmo, né? Que a gente viu antes. Então veja, através de obras como os Diálogos de Platão, onde Platão conversa com Sócrates, né? Nesses diálogos, é uma maneira de Platão transmitir o conhecimento do seu mestre, através desses diálogos. Nessa obra você percebe que a virtude ela se identifica com a sabedoria e o vício com a ignorância. Sendo assim, a virtude pode ser aprendida. Então, tanto para Sócrates como Platão, seu discípulo, a virtude pode ser aprendida, ou seja, a moral pode ser aprendida. Então, isso parte de um princípio de que existe sim uma verdade, e essa verdade ela não é relativa. Essa verdade ela é alcançada pelo conhecimento. E o conhecimento traz a virtude. O objetivo da virtude é alcançar essa verdade, certo? Então, para eles, a verdade ela não é relativa e ela pode ser conhecida, pode ser aprendida, tá? Em outra obra, a República de Platão, aparece a história do mito da caverna, o famoso mito da caverna, tá? Platão. Então, essa história tem o objetivo de ensinar que o sábio é aquele capaz de se libertar das sombras. Ou seja, sair da caverna para ver o sol. Tá? Que representa sair do conhecimento condicionado. Lembra do senso comum que a gente tratou? Sair do conhecimento condicionado e alcançar o senso crítico, que leva a compreender o que é o bem. A virtude está relacionada à iluminação. Né? A figura do sol, daquele que sai da caverna das sombras e alcança o sol, é a figura daquele que busca o conhecimento e atinge o bem maior, que é essa verdade, representada pela iluminação, pelo sol. Tá? Então, na filosofia e na moral de Sócrates e Platão, as virtudes podem ser aprendidas. A moral é algo que é construído através da razão, do conhecimento. Somente a razão pode levar o homem a ter o conhecimento. Então eles diziam, por exemplo, que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, a vida em que eu vivo baseada apenas no senso comum, né? A vida em que se nasce, cresce e morre vivendo o senso comum, não vale a pena. O que vale a pena é a vida em que eu saio do senso comum e vou para o senso crítico e busco o conhecimento e busco alcançar a verdade. Correto? Bem, na sequência nós temos a figura de Aristóteles, discípulo deles, né? Mas ele acrescenta algumas coisas nessa questão da moral. A moral para Aristóteles é a prática das virtudes, ou seja, as virtudes podem ser realmente alcançadas pelo conhecimento, mas a moral ela só existe quando as virtudes são colocadas em prática. Então, virtude para Aristóteles
é algo que precisa ser colocado em prática. E a moral só existe se for através da prática das virtudes. O homem ele não nasce bom e justo, ele torna-se a partir da prática dos atos de bondade e justiça, certo? As virtudes são baseadas no equilíbrio entre a deficiência e o excesso, tá? O que seria, então, essa questão do equilíbrio? Vamos tomar um exemplo de deficiência. Eu poderia apresentar como deficiência humana a covardia, a inércia, a incapacidade de enfrentar os desafios impostos pela vida, covardia. Isso seria a deficiência. E o que seria o excesso? O excesso seria a temeridade. O que é a temeridade? É a precipitação, a imprudência, não é? Uma espécie de excesso de coragem louca, uma coragem insana, uma coragem que não pesa consequências. Tá? Para Aristóteles, o que seria a virtude? Aquilo que está no meio. Certo? E esse pensamento do que está no meio é um pensamento que vai aparecer depois nos filósofos estoicos, tá? Já em Roma. Roma ela herdou muito da cultura grega, né? Então filósofos como Cícero, por exemplo, eles vão levar esse ensinamento, esse pensamento de Aristóteles em um provérbio que eles diziam que virtus in medium est, ou seja, a virtude está no meio. Tá? Então o que seria o meio dessa... que virtude é essa que está no meio, entre a covardia e a temeridade? A coragem. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo, mas a coragem também não é a precipitação. A coragem também não é a imprudência, né? Não é a insanidade. Tá? Então a coragem é essa virtude do meio. Outros exemplos nós podíamos dar de deficiência, avareza, de excesso, o esbanjamento, né? Esbanjar, desperdiçar. O que estaria entre essas duas? A avareza, tá? Que a gente usa na expressão popular, né? O mão de vaca, né? O mão de vaca, o avarento, o mão de vaca. E o esbanjamento, aquele que é estragado, que a gente diz na nossa linguagem popular, né? O estragado. O que seria entre esses dois? Aquele que é generoso. Então, entre a avareza e o esbanjamento estaria a liberalidade. Perfeito? Outro exemplo. Deficiência, a modéstia. Excesso, a vaidade. O que estaria entre a modéstia e a vaidade? Estaria o respeito próprio. Certo? A autoestima estaria aí entre esses dois. Correto? Então, Aristóteles ele vai ampliar esse conceito de moral que vem de Sócrates e vem de Platão, que pode ser que a moral é uma virtude, que ela é compreendida, alcançada a partir do conhecimento, e ele é desenvolvido através da prática. A virtude tem que ser prática e a moral ela é a prática das virtudes. Correto? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui e vamos desenvolver mais esses assuntos nos nossos próximos encontros, ok? Até lá!